foi catastrófico, meu marido não me viu como companheira, e eu achei que poderia fazer isso, né? Exato. Adulterar, É. né? Com o adúltero, ela fala esse processo todo, né? E ela diz, não, mas não erre mais. Tempos depois, em Jaffa, uma das casas do caminho, ela está cuidando das pessoas, dos transeuntes, né? E o marido dela chega lá sem reconhecê-la, né? E acontece exatamente isso, ele começa a falar sobre a mulher que teve como adúltera e ela simplesmente se cala e aceita e cuida dele, das feridas do corpo e da alma. Não, essa parábola, ela é de cunho moral. Ela não só envolve o fato da traição, mas envolve a família, né? O patriarcado, o poder, porque naquela época a mulher ela não tinha importância nenhuma, entendeu? Ela não tinha direito a nada, e Jesus vai exatamente nos mostrar essa realidade, né? Onde ele coloca na consciência de cada um o que cada um tem para consigo. Por isso que eu digo, quando ele pede para você não julgar, é porque ninguém pode se colocar como juiz na vida de ninguém, porque mal nós estamos nos colocando na própria nossa. O nosso tribunal está todo dia esperando por nós, quem sabe, e esperando que tomemos as decisões que muitas vezes retardamos e temos até medo em não querer tomar. Agora, o que é interessante é o seguinte, ao invés de você repreender, eduque. A proposta do Evangelho, aliás, a pedagogia de Deus, como eu sempre falo, ela tem como objetivo nos ensinar, não é nos repreender, não é nos punir, porque quem tem amor, ou quem é amor, não repreende, não pune, respeita, porque ele entende que todos os nossos erros são decorrentes da nossa imaturidade, a imaturidade para não dizer da ignorância. Então, ele não criou um ser para errar, ele criou um ser para acertar, mas o livre-arbítrio, que é um direito que ele concede a cada um de nós, nos deixa livres para valorizarmos as nossas escolhas. Como é que eu posso dizer que uma coisa é boa se eu não sei o que é ruim? Eu tenho que ter noção dos opostos para entender as igualdades, e é isso que a gente precisa trabalhar. Até a própria teoria do universo, que é a união dos inversos, dos opostos, porque a vida é isso, nós estamos convivendo um com o outro, não é para outra coisa senão aprender, e aprendendo a gente vai se consolidando e estreitando os conhecimentos e começamos a criar uma fonte de amor, porque o amor é, sem sombra de dúvida, um aprendizado. O amor não é uma proposta pronta, eu amo porque... Não, o amor é uma construção, e para se construir o amor tem que se construir com inteligência. Por quê? Porque se Deus é amor e Deus é uma inteligência, tudo depende dessa inteligência. E onde é que está Deus? No céu? Nas igrejas? Deus está dentro de nós. Deus é uma revelação a cada dia que nós tanto buscamos e muitas vezes não encontramos, porque estamos distantes de Deus. Porque, como ele disse, onde é que está a lei de Deus? Na consciência, que todas as vezes que se afasta da consciência, o homem se afasta, ele incorre nos erros. Isso, com certeza, traz para a gente muitas lições, e são essas lições que precisam ser estudadas. Mas, para tanto, é preciso duas coisas fundamentais, que aqui a gente vai ter que ver, que é o egoísmo, aliás, a humildade e a alteridade. A humildade, para você entender que você não é o que você pensa que é, e que nessa história você não está acima de ninguém. E a alteridade é o amor que você tem que ter para o próximo, o amar ao próximo como a si mesmo. Então isso faz com que as pessoas construam o que elas muitas vezes resistem em não querer construir, mas amanhã de uma forma ou de outra isso vai ter que ser revisto. Então vamos continuar aqui. Feliz bradou Antonina, semi-desesperada, acusas-me de infiel, quando, como tantos os outros, te cansaste de mim, procurando outras novidades e outros rumos. Vi-me sozinha, enferma, aniquilada. Em vão, busquei afogar no vinho do prazer a terrível impressão do abismo em que me precipitara.
porque quando o desencanto e a enfermidade me relegaram à margem da vida, acordou a minha consciência, culpando-me sem piedade. Veja que martírio estava vivendo, no caso Lola, naquele momento, que agora vivendo o personagem de Antonina. E aí você vê por que é que essa mulher está passando por tanta dificuldade, mas veja a história do passado. Não é um castigo, como ela afirma aqui e vai com certeza afirmar depois, mas uma reparação. Porque quando a gente comete um erro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se arrepender. O arrependimento é o sinal. Depois do arrependimento, precisa de quê? Da reparação. A reparação vai provocar uma outra reação, que é a expiação, a forma como eu me comporto diante da reparação. Tanto eu posso fazer uma reparação dessa natureza consciente e até alegre por estar fazendo, como eu posso fazer de forma revoltada. Toda reparação com revolta, ela requer uma nova reparação. Você fica... É da ignorância. Exato. É aquilo que eu digo, Nadiane, é a pergunta que eu sempre faço. O que é que eu preciso aprender com isso? Está doendo, mas alguma coisa está sendo provocada em mim como um ensinamento. Eu escolhi essa maneira. É como um menino, a criança, ele vai para o médico com pneumonia, aliás, com gripe. E chega lá, o médico diz: olha, esse menino está com gripe, eu vou passar 2 injeçõezinhas para ele tomar. E o que é que o menino vai dizer? Eu não tomo. Qual é a criança que gosta de tomar injeção? Mas ele tem que tomar. Toma, não toma, termina tomando. E a mãe aplica as 2 injeções e o menino fica curado. Caso contrário, se ela não fizer, não, eu não vou fazer isso com o bichinho porque ele não quer, isso dói, ele vai sofrer. Mas ela está vendo que ele tem que tomar, ele está doente. Aí, não aplicando a injeção, esse menino piorou e ficou agora com uma pneumonia grave. Ela volta para o médico e diz: doutor, me passe novamente aquelas injeções que o senhor passou. Ele disse: agora elas não servem mais, porque o caso se agravou e agora o tratamento é outro, e olhe se esse menino não for a óbito. E assim somos nós. Por isso que aquilo que eu disse, reconcilia-te enquanto estiver a caminho. Toma uma dose menor para não ter que tomar uma maior, porque as propostas da vida, elas trabalham com juros e correções, e a gente tem que entender que isso não é para nos fazer sofrer, mas para que a gente possa aprender a assumir o que precisa ser assumido, e muitos fogem em não querer e relutam em não querer assumir. Então, a morte recolheu-me na vala da miséria, como um carro de limpeza pública reclama o lixo da sarjeta. Veja que comparação ela faz. Triste, né? Estarás habilitado a compreender-me o sofrimento em toda a extensão? Olha a pergunta. Você está falando do seu sofrimento, do que você está passando, eu entendo, mas ouça também a minha história. Veja que nós estamos enredados numa mesma condição, no mesmo projeto de encontro de vida. Esmolei proteção junto daqueles que me haviam sido afetos estimulantes da juventude. Ninguém se recordava de mim. Não me cabia recolher uma gratidão que eu não semeara, até que um dia, um detalhe aqui, gente, é muito importante isso. Vocês já notaram que muitas vezes nós estamos num momento difícil, angustiado, e buscamos um amigo, e aquele amigo não era aquilo que a gente imaginava. É tão difícil a gente encontrar um ombro, um ouvido para nos ouvir, principalmente quando nós estamos passando por momentos difíceis. Quem se lembra do capítulo 6 do Nosso Lar, aviso precioso: deseja você a cura espiritual? E ele disse sim. Então esqueça, deixe de remoer o passado e deixe de falar da sua dor, porque a gente tem esse hábito de querer falar de coisas que não deve mais falar. A gente não deve estar se abrindo para qualquer pessoa, porque muitas vezes os problemas nossos são extremamente nossos. Procurar as pessoas que possam nos ouvir e nos ajudar, e não fomentar mais ainda a nossa dor e o nosso sofrimento, e buscar
as pessoas certas nos momentos certos. Eu sei que isso é difícil, mas a gente encontra. Essas almas, elas estão aí, sempre procurando, e muitas vezes nós não encontramos. Por muitos anos vagueei aflita, como ave sem ninho, refugiada no espinheiro de dor que cultivava em mim mesma. Olha ela dizendo: eu é que sou portador ou a portadora das minhas próprias angústias, porque o mal que eu cometi está dentro de mim, né? Esmolei proteção junto daqueles que me haviam sido afetos estimulantes da juventude. Exatamente isso que nós comentamos e já falamos. Ninguém se recordava de mim. Não me cabia recolher uma gratidão que eu não semeara. Até que um dia Antonina passou a destra na fronte pálida, como se evocasse velhas recordações fortemente trancadas na memória. Era uma viagem que eles estavam fazendo e tentando nessa viagem encontrar os meios para justificar aquilo que elas estavam vivendo como história. Seu olhar adquirira a assustadora expressão dos enfermos que a febre torna dementados. O que é a febre? A febre é um dispositivo que assinala um desequilíbrio, uma desarmonia orgânica. Todas as vezes que o corpo sofre qualquer invasão, seja bacteriana, seja por uma infecção ou qualquer fato dessa natureza, o estado febril, que é uma alteração, uma elevação da temperatura, é um mecanismo de defesa do próprio corpo, é uma maneira de combater aquilo que muitas vezes está nos incomodando, mas não deixa de ser um aviso. Quando há uma elevação de temperatura do nosso corpo, nós sentimos que algo não está bem. E quando ela faz referência a essa febre aqui, é que ela passou a vida toda até chegar àquele instante em estado febril. Por quê? Porque ela tinha pendências, só que ela não tinha meios e não tinha encontrado ainda uma forma de se libertar de todo o seu passado e dos seus erros. E o que foi que a misericórdia de Deus? Aí entra exatamente, gente, pelo amor de Deus, a reencarnação. Só ela que pode. Porque veja bem, se não existisse a reencarnação, ela estava no inferno. Eles estavam no inferno, condenados pelo ato ou pelo mal que eles cometeram. Mas o que foi que fizeram? Resgataram. Ela agora está na vida dele e ele na vida dela, de uma maneira completamente diferente, mas não eliminando os fatos do passado, porque no final essas histórias vão ter que se encontrar. É como eu sempre digo, você matou uma pessoa numa existência e você carrega com você, né, a marca do crime que você cometeu, como ele também guarda a marca da vítima que foi. Aí o que acontece? Alguém tem que fazer alguma coisa, porque se um matar o outro de novo, vão ficar um matando o outro e não vão sair desse ciclo de mata e morre, e não conseguem sair em busca de uma evolução. A misericórdia de Deus faz o quê? Traz esses dois espíritos para trabalhar o fato, mostrar a eles que aquilo não foi bom, que eles não deveriam ter feito, que um provocou o outro a matar, consequentemente todos estão comprometidos. E aí lança um véu de esquecimento, trazem eles para a reencarnação, um para ser pai do outro. Aí é por isso que um pai muitas vezes luta por um filho difícil. Aí num terceiro momento eles vão se encontrar de novo. Aí um diz: você me matou. Ele diz: mas na outra eu fui seu pai e fui um grande pai para você. Aí é quando Jesus diz: só o amor cobre a multidão dos pecados. Vocês estão vendo como a misericórdia de Deus é. O Espiritismo é essa ciência, essa realidade, gente, que mostra que nada está perdido, que tudo se resolve, gente. Que você e o problema são duas coisas bem diferentes. O problema acaba e você não. O problema morre e você continua. Por que o problema tem que ser maior do que eu? Se tudo passa, todos os nossos problemas vão passar. As nossas dores, os nossos conflitos, a nossa angústia, tudo isso vai passar. Por quê? Porque eu sou imortal, o problema é mortal. O problema é do momento, e a vida não é um momento, a vida é uma eternidade.
Ah, mas eu estou passando um momento muito difícil financeiro, estou passando um problema difícil de relacionamento. Isso vai passar, gente. Porque você é imortal, esses problemas, eles são temporários. Por isso que Chico disse, embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso começar agora e fazer um novo fim. É só recomeçar. Agora, procurar resolver os problemas, claro que eu tenho que resolver. As tuas lembranças, arrancando ao pretérito as raras reminiscências felizes que poderíamos identificar, caíram sobre mim como bálsamo refrigerante. Chorei aliviada e adormeci em tua casa, no aconchego da família que tivesse a aventura de construir. Eu acho que eu pulei aqui. Pulei, não foi? Eu estou ficando... Então vamos ler novamente. Findo alguns instantes, exibiu no rosto a surpresa de quem se banha num relâmpago de luz. Foi no momento que eles despertaram, né? Parecendo haver encontrado a imagem que ansiosamente procurara, continuou. Até que um dia senti que me chamavas com pensamentos de carinho e de paz. Veja a mudança de todo o perfil da história. O que era ódio, vingança, já se fala agora em quê? Em carinho e em paz. Mas vocês vão entender que isso só acontece por quê? Porque há um processo de esquecimento temporário do passado. Rememorávamos alguns traços elogiáveis. Eu não sei se vocês leram uma história que foi escrita por Humberto de Campos, que quando Pedro, o apóstolo Pedro, ele foi apedrejado pelo centurião Sertório, que jogou uma pedra na cabeça dele, porque ele pediu para ser crucificado com a cruz para baixo, porque ele achava que a cruz para cima era um privilégio só de Jesus, ele achava assim. E Sertório, com raiva, joga uma pedra na cabeça dele, e ele sente uma dor tão forte, e ele diz: mestre, vem me buscar, eu não estou suportando, a dor é muito grande. E de repente ele sente Jesus abraçando ele. E Jesus diz: Pedro, lembra-te de Cafarnaum, das nossas caminhadas, lembra-te do lago de Genezaré, do Monte das Oliveiras, aqueles momentos bonitos. Então Jesus não tirou a dor de Pedro, mas tirou Pedro daquele pensamento temporário. É o que uma mãe faz com o filho: ô meu filho, não está doendo não, né? Mas vai passar, olha o bichinho ali, quer dizer, desviar a atenção, porque ela não pode tirar a dor, porque a dor é dele, não há milagre para se curar uma dor. Isso é tudo da sabedoria, gente. Olha ela aqui mostrando isso. Vamos lembrar as coisas boas. Tem pessoas que são derrotistas, negativas por natureza. Tem gente que faz aniversário de uma raiva, 20 anos de uma raiva. Uma mulher veio me procurar aqui, e ela estava revoltada com o marido. Disse: eu não aguento mais o meu casamento. Agora ela tinha 68 anos de idade, e ele 70. Meu casamento está no fim. Eu não aguento mais. Mas não aguenta o quê? Isso é traição. Ela está dentro de mim. Eu digo: quando foi que ela lhe traiu? Há 20 anos que ele me traiu, e eu nunca esqueci. Ela nunca esqueceu, quer dizer, destruindo uma vida que podia ser reconstruída. Puxa vida, se ele depois de 20 anos continuava com ela, é porque existia alguma coisa entre ele e ela. Eu digo: minha filha, veja o que é que existe, porque você está falando do que não existe. Tire dessa história o que essa história tem para lhe mostrar de bom, e não o que ela tem de ruim, de negativo. As pessoas botam um carimbo negativo e não é assim. A vida não tem carimbada. A vida é um processo de reconstrução, de perdão, de reconciliação. Eu sei que não é fácil a gente praticar aquilo que a gente diz, mas tem que tentar, aos pouquinhos, fazendo isso, né? Até que um dia, disse, né, ela, que me chamavas com pensamento de carinho e paz. Rememoravas alguns traços elogiáveis de nossa vida, recompondo na lembrança as festas que organizávamos em favor dos combatentes mutilados. Ele era um militar e ela era sua companheira. E olha que coisa interessante, mostrando momentos bons que eles viveram, tirando um pouco da atenção daquele momento de tanta angústia, de tanta tensão.
As tuas lembranças, arrancando ao pretérito, as raras reminiscências felizes que poderíamos identificar, caíram sobre mim como bálsamo refrigerante. Chorei aliviada e adormeci em tua casa, no aconchego da família que tiveste a aventura de construir. Então interrompeu-se Antonina, demonstrando ser incapaz de prosseguir recordando. Via-se que esbarrava com insuperáveis impedimentos íntimos. Emudecera, torturada pela incapacidade da memória que a assaltara de improviso. Contudo, o nosso orientador acercou-se dela e afagou-lhe a cabeça, deixando perceber que a auxiliara magneticamente na recuperação das próprias forças. Aquele momento era um momento de muita tensão, realmente era um encontro de muita dor, de muito sofrimento, de muito remorso, e eles, como espírito, tinham desprendido muita energia, e uma energia de certa forma até negativa, né? Não posso saber, gritava Leonardo, não posso. Veja que aquele ancião assume agora o nome, que é Leonardo, que foi o marido de Lola, que agora assumia a condição de Antonina. Desde que meu espírito foi ocupado por ele, não consigo coordenar as ideias que me são próprias. Ele se deixa levar pelo pensamento que ele leva, ou seja, pegou o inimigo, colocou dentro da sua consciência e passou a viver esse inimigo. Sim, certamente sou culpado, tens razão. Podias ter recebido o meu concurso. Não me cabia pensar em ti como se fosse tão somente mulher. Mas calma, a pobre interlocutora suplicou triste. Agora que te capacitas de minha dificuldade, perdoa-me. Olha que coisa interessante, perdoa. Não me move outro desejo senão o de renovar-me. Sofri muito, mas aprendi duramente. Veja que coisa importante. Ela reconhece que o sofrimento trouxe lições. E a prova é tanta que o momento presente mostrava tudo isso. O quanto tudo tinha se modificado. Só precisava agora cada um fazer essa mudança dentro de si, como deveria ser feito. Peço proteção da divina bondade para todos aqueles que me não compreenderam e procuro sinceramente esquecer as ofensas que os outros me dirigiram, como desejo sejam esquecidas as ofensas que pratiquei contra os outros. É uma renovação total em termos de vida presente. Não me reconduzas, pois, ao passado, compadece-me de mim. O passado, com certeza, era muito e foi muito duro para ele. Veja que coisa interessante. André Luiz aqui diz: reparávamos com assombro que Leonardo e Antonina, sob o controle paternal de Clarencio, se mantinham detidos na posição vibratória em que haviam subitamente caído. Aí vem a pergunta: por que os dois? Porque não se recordavam os dois do parentesco que os reunia. Nosso instrutor, assinalando-nos a indagação, socorreu-nos esclarecendo. Vejam que há um mecanismo aí de ajuste entre o presente e o passado. Só espíritos como aqueles, principalmente Clarencio, é que tinham o poder de fazer isso com uma mente que não era a sua. Isso é muito importante. A gente usa isso muito, se utiliza muito disso nas terapias. A meditação e tantos outros artifícios que nós utilizamos, principalmente na casa espírita, nos ajudam muito a saber lidar com o presente e com o passado. Dominar os seus pensamentos, principalmente quando eles remoem dentro de nós fatos como esse, que são culpas. Por que eu não fiz isso? Porque não faça, nunca faça isso com você mesmo, porque isso
lhe causa muitos prejuízos. O que passou, passou. Eu digo sempre, o passado não é para repetir, o passado é para refletir. O passado é uma referência, é algo que nos assinala a necessidade muitas vezes de uma mudança. É uma voz que fala e não grita, e nos mostra o quanto nós podemos fazer para mudar, e mudar para melhor. Então, disse ele, encontram-se ambos imobilizados em certo momento do passado, num encontro provocado por influência magnética. Esses dois espíritos, eles foram tirados do seu consciente, da sua realidade presente, e foram conduzidos ao passado, para que no passado eles pudessem ver o motivo de tudo que estava acontecendo no presente. Era uma revisão. Agora, o que é que acontece? Eles tiraram toda a realidade do presente. Por quê? Porque se colocasse passado e presente, não daria para fazer aquele encontro. No presente, eles estavam vivendo uma condição. Qual era? Era a neta e o avô. No passado, esse avô tinha sido seu esposo e ela teria sido a sua amante que ele traiu. Veja que encontro interessante. É por isso que eu digo, a gente não sabe como está na vida de ninguém. Só a espiritualidade é que pode nos assinalar esses fatos. Isso é muito importante. Ele dizendo aqui, em tais recursos utilizados por nosso plano, no tratamento salutar das moléstias da alma, determinados centros da memória se reavivam ao passo que outros empalidecem. Então, eles estimularam o passado, mas obliteraram o presente. Ninguém de nós tem o poder de fazer isso da forma como eles fizeram. Isso foi um atendimento realizado por um espírito de uma envergadura bem acima da nossa média, né? Mas tudo com o objetivo de mostrar o que é passado e o que é presente, o que nós estamos fazendo e o que já fizemos de nossas vidas. Sabe nós, ou não sabemos nós, quantas personas nós já assumimos. E se a gente for mergulhar atrás dessas pessoas, nós vamos nos decepcionar com um bocado deles que com certeza não foram de comportamentos tão recomendáveis. Então a gente tem que agradecer muito o que a gente é hoje, que com certeza estamos vivendo o melhor que a gente podia viver, ocupando o corpo melhor que se poderia ocupar e vivendo num mundo bem característico pelas nossas necessidades, né? As sensações do presente dão lugar às sensações do passado para efeito de reajustamento perante o futuro. Porque muitas vezes ele fala em sensação, são essas intuições, aqueles insights, como disse Sérgio, que nós temos. Eu conheço essa pessoa de algum lugar. Por que a gente muitas vezes diz assim, eu gosto mais dessa pessoa do que o próprio familiar que eu tenho? Mas eu costumo sempre dizer, é verdade, mas o familiar é que está na experiência. Aquela pessoa de fora não faz parte. Por quê? Porque eu brigo com o Socorro, eu vou-me embora para minha casa, Socorro vai para a casa dela. Mas se eu e Socorro fôssemos marido e mulher, íamos para nossa casa remoer essa briga até resolvermos. Por quê? Porque há uma necessidade tanto da parte dela como da minha, que a gente trabalhe isso. Isso não é por acaso. Então vejam bem, há breves minutos, regressão à consciência normal, melhorados para a boa luta. A explicação não podia ser mais satisfatória nem mais simples. O ministro continuava prestando assistência à nossa amiga, qual se Antonina não devesse avançar na faixa das lembranças. O cuidado que eles tinham para não mexer com o passado e o presente dela, né? Aceitando-lhe os apelos, Leonardo, como que arrefecer, ou seja, diminuíra o ímpeto inicial da desesperação, fitava agora quase que piedosamente, mas longe de guardar qualquer sentimento positivo de ordem superior, porque isso não podia acontecer por um milagre. Eles estavam mexendo nos fatos para tentar tirar alguma coisa, mas ninguém perdoa, como eu disse, esquecendo. O perdão não é esquecer, né? A gente
Ah, eu perdoo, sim, mas se a gente esquecer, a pessoa vai continuar fazendo o que nos fez. E a gente continua sendo vítima. A gente tem que perdoar e se precaver e se lembrar. Fitava agora quase que piedosamente, mas longe de albergar ou guardar qualquer sentimento positivo de ódio superior. Arrancou do próprio íntimo nova onda de raiva que lhe atingiu a máscara fisionômica. Veja que uma consciência se altera a qualquer momento e a qualquer instante. Ele ainda não estava curado, está se tratando. Isso é muito importante. Cerrando os punhos, bradou fora de si: sim, sim, entendo-te. Foste suficientemente infeliz por tudo que ela narrou, coitada, por tudo que ela passou. E ele ainda fica relutando, porque ele não estava preocupado com a dor dela, como a gente nunca está preocupado com a dor do outro, a gente está preocupado com a dor nossa. Eu não estou preocupado com as pessoas que eu amo, eu estou preocupado quanto o amor dela está me atingindo, por fazer falta dentro de mim. Por isso que eu digo, nós temos o hábito de construir no terreno dos outros. Se você sai da sua casa para morar na casa do outro, lembre-se que quem dá a ordem é o outro. Por mais íntimo que você seja, a casa é dele. No dia que você não for mais interessante, ele manda você embora. Isso são as relações. Ou você se firma numa relação, sendo você, tendo o seu próprio território, ou você vai perder um tempo precioso, porque plantar na terra do outro significa dar o que você plantou ao outro. A gente tem que ter muito cuidado com esses sentimentos. A gente tem que ser muito agente. Toda pessoa que precisa ser amada é porque não se ama. E nós viemos aqui, não foi para amar ninguém, não. Nós não viemos aqui para construir uma família, nós viemos aqui para nos conhecermos, nos assenhorarmos. A família, a convivência, tudo isso faz parte da trajetória de um espírito que precisa evoluir. Então eu preciso até de inimigos para crescer. Talvez os meus inimigos me provoquem mais o crescimento do que os meus próprios amigos. Depende das circunstâncias, depende do fato. É que eu digo, muitas vezes uma coisa tão difícil pode me provocar um futuro tão fácil. Quais são os melhores professores que nós lembramos mais por aqueles que mais nos perseguiram, aqueles que nos cobravam mais? E graças à perseguição, à cobrança, à exigência do professor, eu aprendi. A gente diz isso, não diz? E aquele professor que dava nota fácil, que ficava na aula brincando, dizia que a gente não devia se preocupar. Qual é a ideia que a gente tem dele? Ele é bonzinho, a gente não tem raiva dele, mas eles não produziram nada de importante na vida da gente. A gente não dá a ele nenhuma conotação de importância. Ele é colocado de lado. É o palhaço da minha história. E a vida não é assim, né? Estaremos no inferno. Sim, grandes punhos bradou fora de si. Sim, sim, entenda-me. Foste suficientemente infeliz. Mas por que trago comigo o fantasma dele? Teria se convertido num demônio intangível para arrastar minha existência? Estaremos no inferno sem saber, agarrados um ao outro. Ainda isso faz parte de quê? Do dogma. Se pensar que está no inferno. E os espíritos levam muito isso. Muitos ainda pensam que vão para o céu. E eles chegam lá e vão encontrar outra realidade, né? Por que não me permitir o verdadeiro repouso? Se procuro dormir, desperta-me cruel. Se tento esquecer, agiganta-se no pensamento. Mas ele quer colocar a culpa nela. Mas o culpado é ele. Ele é que não quer se libertar. Porque o orgulho, o egoísmo não dá a ele essa oportunidade. Desequilibrado, Pires ergueu para o teto os punhos, ensaiou alguns passos no recinto estreito e passou a aclamar. Pires é o Leonardo, né? Ele aqui usa o seu sobrenome. E aí vem o outro personagem da história, que foi aquele que foi vítima por envenenamento, porque tinha o traído, porque o havia traído, que foi exatamente o Esteves. Esteves, ele grita, né? Homem do diabo, onde estiveres, em mim ou fora de mim, toma um corpo e vem. Estou pronto. Ele queria ir ao confronto mesmo, porque ele já tinha entrado em conversação com Antonina, que fora Lola, mas ele queria o outro protagonista da história, que foi o alvo principal de toda a sua, de todo o seu problema, né?
Estou pronto, acertemos a diferença. Vítima ou carrasco, aparece. Que meu pensamento te encontre e te traga. Que as forças do nosso destino nos reúnam, enfim, corpo a corpo. Alguns instantes decorreram quando fomos surpreendidos pela entrada de nova personagem na sala. Era um homem de seus 35 anos presumíveis, que se abeirava de nós, igualmente fora do corpo físico. Você veja o seguinte, uma coisa que me chama a atenção, é que esses espíritos já tinham desencarnado, já tinham reencarnado, e veja que quando eles se encontram, eles falam até em detalhes, né? A idade, a mesma fisionomia. Por que isso? Porque, gente, vocês se lembram que nós falamos no início sobre a fotografia. Aquela fotografia e a interpretação dela permanece, vai permanecer até o fim. Só ele é que pode fazer uma nova história daquilo que ele carrega. Então ele tinha fixo aquela mesma imagem. Por isso que as pessoas geralmente dizem: olha, eu sonhei com minha mãe, com meu pai, com uma pessoa que já desencarnou. E geralmente nesse sonho a gente fixa a imagem mais comum daquela pessoa. Se você sonhar com sua mãe, pode ter certeza, se foi um desdobramento mesmo, não foi apenas um sonho, você vai sentir o cheiro dela, você vai sentir o andar dela, o cabelo, e principalmente a roupa que ela mais utilizava. Se ela era uma dona de casa, usava muito aquelas roupas de dona de casa, você vai fixar muito nisso, porque isso está no seu psiquismo. Isso não é uma invenção, mas uma realidade que está dentro de você, faz parte do nosso arquivo de memória. E não se coloca na memória da gente aquilo que não é verdade. Tudo que a gente pensa como verdade, verdade permanece dentro da gente. Então, ele fala exatamente isso aqui, né? Passeou no recinto agitado o olhar, dando-nos a impressão de que não nos percebia a presença, e ofegante e contrariado, o qual, se estivesse ingressando ali constrangidamente, deteve-se apenas na contemplação de Leonardo e Antonina, reconhecendo-os estarrecido e agoniado. Veja que encontro difícil. Só espíritos do nível como o de Clarencio e aquela equipe poderiam interceder num encontro desse. Não é fácil, gente, porque é um triângulo amoroso com crimes e de muito sofrimento, tanto da parte de um como da parte do outro, dos três, com certeza. Clarencio, junto de nós, informou prestimoso, sob a positiva invocação de Leonardo, esteves parcialmente libertado pelo sono, comparece ao desafio. Olha como eles chamam o momento, desafio. O repouso noturno favorece tais entendimentos, pela atração magnética mais intensivamente facilitada quando o envoltório de matéria densa exige recuperação. Lembre-se que ele aqui fala em atração magnética. Isso tem muito a ver com o nosso trabalho aqui, das segundas-feiras. Quantas pessoas conseguem resolver problemas